Bem-vindos a mais um ACI Conecta, o podcast da Associação Comercial, onde entrevistamos nossos associados, falamos de tendências mercadológicas e assuntos pertinentes à comunidade. Hoje com a gente, um homem com quase 40 anos de experiência em consultoria internacional, cara gabaritado, franqueado, é um gênio aqui. Com a gente, Marcelo Garcia, bem-vindo. Obrigado, Wellington. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você, com toda a nossa audiência aí da ACI. É um prazer poder contribuir, né? Já que a ACI faz tanto por mim, nada como retribuir um pouquinho, né? Não, imagina. Em nome do presidente, de toda a equipe, obrigado pelo seu sim. E vamos discorrendo sobre um pouco de quem é o Marcelo, né? Para iniciarmos, por favor, quem que é Marcelo Garcia? É sempre uma boa pergunta, sabe? Principalmente depois dos números que você disse, né? Quase 40 anos de experiência assusta, né? Eu sou um paulistano que achou refúgio aqui em São José dos Campos, como tantos outros. Estou aqui há 11 anos, sou casado há 30, tenho uma filha de 21 anos e agora tenho um neto de 1 mês. Oh, Então, parabéns. obrigado. Então é isso, eu sou formado em ciências contábeis, administração de empresas, tenho um MBA em gestão empresarial e alguns anos aí de experiência, né? Antes de começar como consultor, eu juntei uma boa caminhada aí. Que bom. Marcelo, olhando para sua longa carreira em multinacionais e agora como consultor, qual foi a sua virada de chave? O que te trouxe até aqui, nesse momento? Legal, boa pergunta. Ah, Chega um momento, o Wellington, em que a gente começa a perceber algumas coisas, né? A- Você começa a ter uma experiência profissional legal e percebe que ficar em uma empresa só, isso é ótimo para a sua carreira, se você está pensando nisso, mas parece que você está devendo alguma coisa à sociedade, né? Então, na hora que você olha isso e fala, peraí, tantas empresas poderiam se aproveitar da minha experiência, da minha expertise e serem beneficiadas, então você pensa um pouco diferente. Foi isso que acabou me motivando a procurar a carreira de consultoria. Certo. A experiência que você teve em multinacionais, pode citar algumas, em consultoria mesmo, como que você tem tratado com as empresas? Sei que você é um franqueado, a gente vai discorrer um pouco mais à frente da Sim, Consult Now. perfeito, isso aí. Isso? Muito bom. Olha, eu trabalhei ainda como. Eu comecei em auditoria externa em 1987, o número é grande, né? E é muito interessante, porque naquela época era um Big Eight, né? No mês que eu terminei meu curso de trainee, nós nos tornamos Big Seven, e foi assim por muito tempo, e hoje são Big Four. Então, eu trabalhei para Coopers e Lybrand, que hoje é PricewaterhouseCoopers. Depois, eu trabalhei para Brasmotor SA, que hoje é Whirlpool Corporation, né? É a empresa americana controlando aqui. Trabalhei também para Nalco Brasil, que era a Nalco Mundial, e hoje é Diversey, né? A marca internacional dela. Também trabalhei para uma empresa portuguesa, a Logoplast do Brasil. Participei de alguns trabalhos da aquisição de uma empresa brasileira por uma multinacional americana. Então, bastante coisa diferente. E há 6 anos, quase 7 anos, eu entrei para o ramo de consultoria e comprando uma franquia da Consulting Now, né? Que bacana. Trazendo um pouquinho para o controle estratégico, qual que é o papel estratégico do controle nas empresas? Você pode nos trazer lucidez sobre essa parte de controller? Claro, isso é legal. Bom, o controller, ele é essencial às empresas, porque ele é a principal fonte de captação, análise e tratamento de informações. Então, ele trabalha com toda esse portfólio de coisas, ele conversa com todas as áreas da empresa. Tático, estratégico, operacional. Isso. E também tem que estar atento a detalhes, puxa,
que vão muito além do que só a contabilidade ou finanças, né? A gente tem que entender um pouco de operação, tem que entender de fábrica, para poder dialogar bem e entender como ajuda, dar o suporte adequado para cada área. Também o controller, já que ele pega tudo isso, ele compara o que acontece ou está acontecendo na empresa com o que é o desejado, que foi o planejamento, comenta isso e alimenta toda a base de tomadores de decisão e gestores, né? Então é um trabalho muito importante, é apaixonante, vale muito a pena e é interessante porque você sendo um bom controller, você já é um consultor, só que de um cliente só. Então Entendi. facilita muito na hora que você escolhe ser um consultor, te ajuda muito isso. Você muda a chave para clientes diferentes, mas a atuação é sempre muito parecida. Pegando esse gancho de clientes diferentes, na sua visão, todo esse seu know-how, o que diferencia uma empresa próspera de uma que só sobrevive atualmente? O pessoal ultimamente só fala, eu tô sobrevivendo. Sim, E não é legal da gente escutar, né? sim. O sobreviver é aquela coisa de emergência, né? Se você vive em emergência, tem alguma coisa errada, né? A empresa próspera, ela não é aquela que tudo que ela faz dá certo, mas aquela que tem capacidade de entender o que está acontecendo e definir seus planos de ação, corrigir rotas e implantá-las. Uma coisa bem legal também puxa, o corrigir rota quer dizer que você tinha uma rota e essa rota surge do seu planejamento. É outra coisa essencial para as empresas de sucesso. Ninguém chega a algum lugar sem ter planejado, né? Eu vou fazendo as coisas e tá dando Vão certo, a gente acontecendo. vai. Isso. Algumas vezes isso acontece, mas não é o normal. A gente tem que entender que o normal eu quero ir para um lugar ou para uma cidade, uma viagem de férias, né? Esse é o meu plano de férias. Então eu vou para aquele lugar, eu sei que eu tenho essa data disponível para aproveitar lá. Estando lá, o que eu quero fazer, quando eu volto, quanto eu tenho para gastar lá, tudo isso. Esses são os planos que a gente tem que ter. Agora, nada impede de você chegar lá, puxa, o carro que eu aluguei não está disponível, o que eu faço agora? O hotel teve um problema, me realocou, essas coisas, tudo a gente tem que saber o que fazer, mas se não tiver o plano, a gente não sabe, não tem capacidade de fazer boas escolhas, né? E trazendo um pouquinho para nossa realidade, até mesmo alguns associados, a gente vê que falta um pouco de planejamento, na parte de estruturação. Essas são, aqui em São José, são quase 80 mil MEIs. Uau! Então você fala, como é que essas pessoas estão planejando, ou estão só sobrevivendo? Isso. É muito comum Bom, como surgem as empresas, né, Wellington? Nenhuma empresa já começa grande. Ela começa pequena, o MEI, ou como a gente brinca, né, o empresário, e ela vai crescendo a partir daí. Puxa, uma coisa é quando é só você, outra coisa é quando é você e mais um, você e mais 10, você e mais 100. Então, a gente precisa entender os cenários, as evoluções e as adaptações necessárias aí. Então, aquilo que dava certo quando era só você, não vai dar certo mais quando são você e mais 9, mais 10, você e mais 100. Então, a gente precisa ir aprendendo a transitar, né, do papel, e é uma coisa bem legal. No começo, a empresa é você. Depois, você é o representante da empresa, você é o embaixador da empresa. Então, algumas coisas têm que mudar no seu dia a dia, né? Sim. Marcelo, estamos entrando no bloco 3, da multinacional ao empreendedorismo. Então, vamos voltar um pouquinho. O que te motivou a empreender após tantos anos em cargos executivos e como surgiu essa oportunidade de você ser um franqueado? Legal. Um pouco eu contei já, né? Sim. Você vai sentindo que falta alguma coisa. Eu venho de uma família de professores, né? Um dos meus bisavós maternos era professor,
Minha avó materna era professora, minha mãe foi professora, uma das minhas tias é professora. Então eu meio que cresci num ambiente em que que é normal você trocar conhecimentos. E uma das coisas mais sensacionais de você dar aula, de você ensinar alguém, é quando você reconhece nos olhos da pessoa aquilo de uau, agora fez sentido, agora eu entendi. Aquele quadradinho, né, tão importante que eu vi lá no livro, na apostila, não sei o quê, ganhou vida para mim. E isso vai mudar as nossas vidas, né? Então, isso começava a mexer comigo. Poxa, peraí, eu preso a uma empresa só, eu não tenho essa dinâmica. Então, a hora do empreendedorismo foi essa, né? Opa, é hora de sair, então, e procurar algo diferente. E nesse momento de reflexão, de busca, surgiu a Consulting Now. Consulting Now era um projeto, hoje é um projeto com 95 franqueados diferentes, mais de 120 consultores já associados, mas na época nós éramos menores, né? O projeto começou para valer em 2016, eu entrei em 2018 para 2019. Então era um grupo menorzinho. E é incrível porque a sinergia entre o que eu acreditava e do Vicente Gomes, né, que é o fundador, aí, o idealizador da Consulting Now, bate muito. E sempre muito atualizada, sempre muito moderna. Então foi. E também ajuda no seguinte, né? Puxa, quando eu empreendo sozinho, né, com uma marca própria, com um know-how próprio, é muito mais difícil. Você tem que desbravar, né? Exato. Então você ter a franquia, e para mim isso foi sensacional, eu já tinha uma metodologia comprovada, eu já tinha uma marca, uma identidade visual e um projeto bem interessante aí para me associar. Então valeu muito a pena e, bom, até hoje tem sido bastante interessante essa caminhada. E aprofundando um pouquinho do que você acabou de citar, para as pessoas que querem empreender, ter sua marca própria, vale a pena ter uma franquia? Então, aí depende muito do que você está pensando, né? Para mim, foi muito útil porque eu não sou da região de São José Certo. dos Campos. Então, puxa, se Consulting Now há 6 anos não era tão conhecido, imagine o Marcelo Garcia, né? De onde você é, né? Até pelo sotaque você sabe que eu não sou daqui, né? Então, então, depende muito do seu objetivo. Se você tem um pouco mais de pressa, se você quer conhecer ou reduzir o seu caminho, aí diminuir a quantidade de erros, vale muito a pena sim uma franquia. Porque você já entra em algo em movimento, algo que já está acontecendo. Não impede, claro, de você crer muito no seu potencial, naquela metodologia que você está desenvolvendo e dizer, não, pode deixar que eu resolvo isso. Afinal, se o Vicente Gomes fez isso lá no passado, eu também posso fazer hoje. Mas o planejamento também tem que ser outro, né? O seu fluxo de caixa, seu fundo de reserva ali para fazer esse investimento inicial é diferente, né? Então, sempre vale a pena analisar todas as opções e, por que não, poxa, de repente você é a nova marca famosa aí do mercado. Com certeza. E aproveitando isso, eu queria te perguntar, quais são os serviços da Consultinal? Como ela tem ajudado as pequenas e médias empresas nesse método de franquia e tornando vocês, né, com todo esse know-how de multinacionais, falando mais de você, como a Consultinal tem ajudado as empresas? Legal. Olha, agora eu vou falar um pouco com você, empresário e colega aqui de ACI. A Consulting Now, eu gosto muito porque ela é muito assertiva já na missão, na propósito, na razão de existência dela. Ela existe para ajudar você, empresário, a atingir seus objetivos econômicos, financeiros e organizacionais, né? Econômico é lucro, financeiro é seu fluxo de caixa e organizacional é
sua penetração de mercado, sua imagem junto aos consumidores, o tamanho que você quer chegar, se você quer ser multinacional, uma empresa local, uma empresa nacional, né? Como a gente ajuda você? Então, nós vamos entender a sua empresa e trabalhar para que ela atinja a excelência em 5 pilares que são essenciais. Ninguém se torna uma empresa de alto desempenho sem ter esses 5 pilares, que é uma estratégia adequada. E por estratégia adequada não basta eu saber onde eu quero chegar. Eu preciso saber escolher os caminhos para chegar até lá. O segundo pilar é um que às vezes nós brasileiros ou latinos não damos muita atenção, que é o de processos. Processo é a via por onde a sua empresa vai transitar. É ele que permite que as coisas tenham resultados iguais, que eu não seja surpreendido por porque hoje fui eu fazendo, dá diferente de quando foi o Wellington fazendo. Não, qualquer um que faça, o resultado tende a ser o mesmo. Então, e sem processo eu não consigo medir nada na empresa. Então, eu meço os resultados do processo. Por que eu preciso dessas medidas? Por causa do terceiro pilar, que é gestão. Existe alguém que vai olhar esses resultados dos processos, comparar as metas planejadas e entender o que precisa ser corrigido. Porque, peraí, não é porque não deu certo até aqui que eu não vou chegar mais na meta, eu tenho que mudar aquela meta. O quarto pilar é justamente o mais precioso deles, que são pessoas. Isso a gente precisa aprender e saber desde o começo. Pessoas são diferentes. Máquinas, processos são iguais, mas pessoas são diferentes. E as pessoas, a gente precisa conquistar, é uma expressão antiga, mentes e corações delas, para que elas entreguem sempre o seu melhor pela empresa, pelo negócio, porque acreditam nele e porque querem levá-lo adiante. E o quinto pilar é justamente sistemas de informação e até talvez ampliando um pouco, formas de captação e tratamento de informação. Eu preciso garantir que a informação esteja disponível no tempo adequado, numa informação confiável, para que aqueles que precisam dela possam trabalhar. Então, esse é o trabalho da Consulting Now, né? A gente vai até as empresas, entende o momento delas, faz um diagnóstico empresarial e propõe um projeto de trabalho que vai ajudá-los a atingir tudo isso, Wellington. Que bacana. Gestão, pessoas certas, né? Isso, Nos lugares isso. corretos. Que Aham. interessante, eu não conhecia, estou conhecendo junto com a nossa audiência aqui. É um prazer estar ouvindo isso de você. Legal. E já que a gente falou dos 5 pilares, um pouquinho do que você faz, quais são os erros que as empresas, que você vê nas empresas e que você pode dar de dicas que elas podem evitar? Ok. Bom, a gente já falou de um deles, que é a falta de planejamento é crucial. Ela é uma coisa que parece que não atrapalha, mas atrapalha muito. Se eu não sei, né, já vendo, tem um filósofo grego que falava, né, e depois isso repetiu lá no livro da Alice no País das Maravilhas, né, se eu não sei para onde vou, qualquer vento, qualquer caminho serve. Eu não vou saber nunca, nunca estarei no lugar errado se eu não tinha um plano para estar ali. Então, primeira coisa, eu tenho que saber se eu estou indo para o lado certo ou para o lado errado. Então, planejamento, essa vontade, esse desejo de saber para onde eu vou, o que eu quero ser, né? O que você vai ser quando crescer, né? Então, essa é uma das coisas. Uma coisa interessante, uma outra coisa muito importante, Wellington, é assim: não tem problema você começar pequeno, mas você tem que começar a entender os momentos em que você precisa liberar algumas tarefas que eram suas, porque só tinha você fazendo,
que você não é tão bom assim quanto você imaginava fazendo, ou que existam pessoas melhores para fazer. Então você precisa aprender até me veio primeiro o termo errado na cabeça, mas você tem que saber delegar. Não delargar, né? Exatamente. E isso é muito importante porque a gente acha às vezes que está delegando e está delargando, né? Delegar quer dizer eu entregar para alguém algo que eu sei como funciona ou que eu sei como gostaria que funcionasse, entregar a essa pessoa, então, ou o processo que tem, ou os meios para ela desenvolver o processo para aquilo ser bem feito, e ter uma forma de treinamento e acompanhamento. Se não, é delargar, né? Eu vou lá, apareço de vez em quando para saber. E aí, Wellington, deu certo? O que era para dar certo, né? Ou o que Exatamente. é dar certo, Marcelo? Então, essas são duas coisas importantes que a gente precisa ter. E outra coisa que não fique sozinho, né? Puxa, ainda mais o associado à ACI tem tanta oportunidade, tem tanta gente para conversar. Puxa, aproveite isso, né? Convide para um café. Uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender é justamente oferecer, nem que seja um insightzinho, né? Aquela ideia que a pessoa vai falar, daqui eu desenvolvo, mas também ajudar a pessoa, legal, você já tem a ideiazinha, né? Como que você chega até lá? Recentemente eu participei de uma palestra sobre inteligência artificial e que a pessoa fez justamente esse exercício. Olha, monta aí um prompt assim, eu quero aumentar em 20% o faturamento da minha empresa, minha empresa atua em tal ramo, tem esse tipo de produtos, esse tipo de clientes, monta aí um plano. E realmente vem o plano. E aí veio a pessoa que era um consultor também, né? Fez a seguinte pergunta para quem estava lá, né? Para a plateia. E aí, você não precisa mais de consultor, né? Aí o pessoal pensando em dizer não, né? Justamente. Isso aí foi o que a IA, em termos genéricos e muito assertivos, disse que você precisa. Agora, como você traduz isso em uma ação do dia a dia? É aí que entra o consultor. Então, lembra do pilar lá, né, de obtenção e tratamento de informações? IA é uma ferramenta, mas a gente não pode considerar o que ela entrega como algo pronto. Ela é um primeiro passo, um bom esboço, mas aí entra a ação humana, né? Com certeza. E aproveitando todos esses insights que você nos deu, vou pedir licença para você fazer um merchan da ACI aqui. Boa! E você que é empresário aqui da região de São José dos Campos, quer conhecer um pouco mais do serviço da Associação Comercial, como o nosso convidado já falou, temos cafés empresariais. Esse mês teremos o Rafael do Sebrae trazendo inteligência e marketing sobre vendas junto à inteligência artificial. Será bem bacana no dia 24/7 às 9 da manhã. Todos estão convidados para aprender a fazer marketing e vender mais com inteligência artificial. Lembrando que tem ação humana após isso. Ó, eu já reservei o meu convite, hein? Meu lugar tá por aí já. Marcelo, passa muito rápido o tempo. É verdade. Quero falar com você sobre um pouco de reflexão. Tá bom. Né? Qual foi o não que mais te ensinou na vida? E quais as dicas que você dá para as pessoas que querem empreender? Agora, de modo geral. Eu quero sair da inércia, quero sair do CLT. A sua experiência e uma dica de consultor. Legal. Puxa, um não. Escolher um entre tantos, né? É verdade. Olha, teve uma vez, Wellington, que eu era bem novo ainda, né? Tava na parte da auditoria e, vivia um momento de ascensão profissional muito bom, muito gratificante. E por uma dessas coincidências ou oportunidades da vida, eu fui convidado a participar de um processo seletivo para trabalhar na área de controladoria da Ford. Né? Puxa, se a Ford já é uma marca mundial hoje,
30 anos atrás, ela era uma marca ainda mais forte, com presença no Brasil, inclusive, né? Então, foi muito legal. Me senti lisonjeado e falei, puxa, que legal, né? E entreguei para a área da área automobilística, que é uma área extremamente importante para todos os países, né? Então, foi muito legal o processo, fui evoluindo, até o momento que surgiu uma entrevista com um gestor lá. Não era o principal gestor da área, era alguém da equipe, perdão, alguém da equipe dele, mas foi ali que eu percebi uma coisa curiosa, né? As entrevistas, elas às vezes têm seus vieses, né? Ou talvez eu não estivesse tão pronto para algumas perguntas ali. E a entrevista parecia que tinha muito mais a função de me encurralar do que que conhecer, né? Exatamente. Então, acho que esse não doeu muito por isso. Primeiro porque, puxa, quem não sonhava, né, há 30 anos em trabalhar na empresa automobilística? E principalmente porque eu vi, puxa, peraí, num momento de ascensão, mesmo assim eu não estou pronto para tudo. Então, me ensinou muito isso. Então, pega aí, antes de mais nada, humildade, né? Ninguém conhece tudo. Todos nós aprendemos com todas as pessoas e precisamos, então, ser muito sábios para colher os frutos dessa aprendizagem, ainda que sejam nãos, né? Certo. Essa acho que foi a grande coisa. Para um empreendedor, primeira coisa eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, aliás, a gente tem ouvido muito frequentemente, que é assim, olha, faça algo que você gosta e nunca você trabalhará na vida. A gente fala, na Consulting Now, a gente fala muito da nossa paixão por resultados. Então, é muito gostoso você ouvir qualquer pessoa da nossa equipe falando sobre o quanto eu quero te ajudar, quanto eu quero gerar resultados, quanto eu quero entregar aquilo que eu faço. Se você tem essa paixão, você sempre vai despertar pronto para fazer o seu melhor, para contribuir com as pessoas até que não querem receber essa contribuição. Uma vez eu participando de um treinamento, a pessoa me disse uma coisa importante. Quando você tem paixão, você não tem fome, não tem sede, não tem sono, não tem cansaço. Claro, tudo tem seus limites, mas é essa a ideia. Então, quer empreender? Escolha algo pelo qual você é apaixonado. Isso vai fazer toda a diferença. Não tem nada pior do que tocar o despertador qualquer dia da semana e você falar assim, não. Aí vem mais uma jornada, né? Não, ou como o pessoal fala, né? É ouvir tocar a musiquinha do Fantástico e entrar em desespero. Exatamente. Não, então, é porque a gente perdeu a paixão, a graça por aquilo que faz, né? Então, primeira coisa é essa. Segunda, estude bem o que você quer fazer. Olha, gostou daquilo? Converse com pessoas que já atuam na área, entendam a dificuldade, entendam quanto você vai precisar de recursos, né, para sobreviver no início, porque todo início é difícil. E mais uma vez, né, com tanta gente aqui na ACI, sempre você vai encontrar um par para conversar e entender e aprender com ele. E por que não, de repente, ao invés de você empreender sozinho, já empreende com alguém junto, né? Não, com certeza. Você tem que vir no café, Marcelo, eu falo pra pessoa, tá? Agora o meu lado de consultor, né, falando, Boa. a gente fala, você tem que vir aberto para o conhecimento e para conhecer pessoas. Isso. Você pode sair daqui sem fazer negócio nenhum, mas você conhecer um parceiro, um futuro parceiro, alguém que pode fornecer algo para você que você esteja precisando, ou numa futura conversa você mesmo fornecer o que a pessoa ainda não sabe que está precisando. Isso. Através de um café. Eu sei que o pessoal, você frequenta o BNI também, você pode discorrer sobre isso. A referência, esse one-on-one, esse café que a gente fala, assim, de
não ser interessado, desculpa, interesseiro. Ser Isso, interessado, querer conhecer mesmo o negócio da pessoa, né? Não isso. somente, eu vim aqui de vender, o que que você faz? Não, Marcelo, o que que você poderia falar para mim como consultor? Estou iniciando, cara, o que que eu posso oferecer eh, da minha parte para você também, conhecer um pouquinho mais da minha vida? Acho que isso faz parte do business, né, Marcelo? Isso mesmo. E é muito legal, Wellington, porque essa chance, né, vamos supor, você é o consultor de negócios aqui da ACI, eu sou o consultor de gestão empresarial. Cada vez que a gente senta para bater um papo, né, você até citou o one-on-one, é justamente isso. Wellington, explica para mim a sua atuação. Quem é o Wellington? Que tipo de clientes você está procurando? Que tipo de esferas de contato ou quais contatos fazem sentido para você? Em que você é diferente? Isso faz toda a diferença. Porque aí todos nós temos aí, nós conhecemos aí pelo menos 200 pessoas, 500 pessoas. Então, a partir daí, eu levo a recordação do Wellington, o que ele faz, o que ele procura e o que ele oferece para 500 pessoas, pelo menos. Aí, junta comigo, com minha esposa, já são mais 1.000. 1.000 pessoas. É muito rápido, é Olha a muito rede grande. que acaba se tornando, né? Exatamente. E se eu quero vender, eu estou vendendo para o Wellington. Não, eu tenho que ajudar o Wellington a multiplicar essa venda, né? Verdade, a gente fala muito em transbordar, né? Isso aí, isso aí. Marcelo, estamos caminhando para o final. Cara, é muito dinâmico mesmo. Antes de pedir para você fazer o agradecimento e tudo mais, surgiu, nós que somos consultores aqui, os pares de contador, também tem um MBA em Sim. marketing e gestão também. Esse tarifaço, o que Ah, que você recomenda? Vamos dar uma dica final aqui para o pessoal que tá todo mundo alarmado, né, sobre isso. O que que você recomenda? Tomar um café? A palavra é sua. legal. Eu vou de novo tomar a liberdade aqui. Bom, empresário, a gente falou de que todos nós temos que ter um plano e, de repente, no meio do plano aparece um tarifaço. Num primeiro momento, ainda há uma possibilidade, né? Vamos deixar pelo termo possibilidade. A primeira coisa é, se você conhece o seu negócio, você já deve ter uma boa ideia de como esse tarifaço vai afetar você, ou diretamente ou indiretamente por meio dos seus fornecedores e dos seus clientes. Então, essa é a hora de você procurar analisar muito bem seu negócio, conversar com economistas, com consultores, com especialistas em impostos também, porque às vezes existem mecanismos de compensação que a gente pode usar. Então, tudo isso é bastante válido. Não sofra sozinho, né? Compartilhe suas angústias. Vou usar uma expressão. Uma vez eu aprendi que depressão é muito mais do que estar sozinho, é se sentir sozinho. Então, evite essa sua depressão empresarial. Existem pessoas para te ajudar. Olha, eu sou consultor, mas eu não vou te cobrar para a gente bater um papo. Uma das coisas mais gostosas que tem é ser generoso, é poder contribuir, oferecer os insights que a gente falou aqui. E a gente já aprendeu, né? As pessoas só sabem que você se importa quando você se importa com elas, alguma coisa assim. Então, nós estamos aqui, Consulting Now está à disposição para a gente conversar sobre isso, para nós nos conhecermos, falarmos do seu negócio e, de repente, mesmo que você seja expressivamente afetado por esse possível tarifaço, traçarmos planos para reduzir esses impactos. Então, isso é bem legal, Wellington. E a ACI está aqui para te ajudar também, hein? Conte com a gente, conte com a gente. Marcelo, foi um privilégio ouvir suas histórias, esses insights. Foi realmente enriquecedor. Queria te passar a palavra para você realmente agradecer a família, a equipe. Por favor, fique à vontade. Joia. Wellington, antes de mais nada, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Já
A gente vem se esbarrando, vem se encontrando, melhor do que esbarrando, em vários eventos. E então foi surgindo aí meio que uma proximidade e, poxa, nada mais gostoso do que estar aqui, poder retribuir aí, contribuir com você e também com você, membro da ACI, ou até mesmo quem não é membro da ACI está participando, está ouvindo o podcast. Muito obrigado pela oportunidade, por estarem aí nos ouvindo e, puxa, estou aqui à disposição, agradeço muito a toda a oportunidade, tá? Então, Marcelo, muito obrigado em nome da presidência, da ACI, de toda a equipe e até uma próxima. Vou agradecer agora aos nossos ouvintes e você que ouviu o nosso podcast até o final, gostou das histórias do Marcelo, comente com a gente qual foi o ponto que mais te marcou, qual o insight que realmente, olha, esse foi valioso e eu vou aplicar no meu negócio. Curta e compartilhe com a ACI, ACI-SJC e Marcelo, por favor, suas redes sociais, já estava esquecendo. Ah, legal. Olha, eu vou ter até que olhar aqui porque eu sempre esqueço. Você me encontra no Instagram como Consulting Now, _SJC, _Marcelo, ou no LinkedIn como Marcelo-Garcia-Consulting Now. Meu e-mail também, fique à vontade para mandar um e-mail, é marcelo.garcia@consultingnow.com.br ou no nosso site www.consultingnow.com.br. Marcelo, muito obrigado e para vocês empresários, até uma próxima. Obrigado, Wellington. Tchau, tchau.